Olá, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma manhã no qual nós vamos ouvir e meditar na palavra de Deus. Então eu peço e chamo você a um momento de oração. Oração ao nosso Deus, pedindo para que possamos ser direcionados segundo a vontade de Deus através da tua palavra, no poder do Espírito Santo. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma manhã, por mais um dia de devocional. Obrigado porque estamos agora nos preparando e parando tudo para termos este momento contigo e ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo nos guie, nos oriente segundo o teu querer. É isso que eu oro e te agradeço em teu nome. Amém. Meus irmãos, nós vamos ler hoje, meditar no livro de Daniel, capítulo 1, verso de 5 a 12, que diz: O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. As penas lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir as penas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que as penas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas as penas tinham medo do rei, por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem as penas havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Meu irmão, essa palavra está lá no livro de Daniel. Eu queria destacar algumas questões aqui do livro de Daniel, é entender que primeira questão é que o reino de Israel, o reino de Judá, foi sitiado, né? Foi tomado por Nabucodonosor. O rei implacável, né? Um rei totalmente tirano, simplesmente devastou as cidades, devastou todo aquele país. E diante dessa devastação trouxe pessoas para o reino dele, para justamente trabalhar no seu palácio, para servi-lo. E uma dessas pessoas foi Daniel e os seus amigos, como nós podemos ver aqui. O texto fala que o rei, ele pede para que todos aqueles que foram, né, internalizados precisam precisam entrar num contexto que é da Babilônia, que é um contexto no qual eles estão, um contexto onde precisa adorar os deuses, precisa comer os mesmos alimentos que eles ali. E é interessante que Daniel pensa: não vou comer a mesma comida. Por quê? Porque Daniel não queria desagradar a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós percebemos nesse momento a fidelidade de Daniel a Deus, a fidelidade de Daniel aos mandamentos de Deus. E aí é interessante nós observarmos que o quê? Que devido à sua fidelidade, ele também confia naquilo que Deus ensinou, naquilo que Deus tinha orientado a ele. E não só isso, mas ele confia também em Deus. Como e onde nós podemos ver isso? Quando simplesmente
ele coloca uma situação para o guarda e fala: dê-nos esse tipo de alimento. E se a gente não ficar igual aos outros jovens, então o Senhor faça o que você quiser com a gente. Daniel está propondo algo para aquele homem, porém também propondo, confiando em Deus, que o que ele estava trazendo seria muito melhor. E realmente foi. Se você continuar o texto, você vai perceber que eles eram muito melhores e mais fortes e mais bonitos do que os outros jovens. Meus irmãos, isso mostra a confiança de Daniel e o descanso, a tranquilidade. E ele encara o desafio olhando para Deus. Você tem encarado o seu desafio? Você tem confiado em Deus? Então confie e encare o seu desafio como Daniel fez. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado, Jesus, pela tua mensagem. Obrigado porque o Senhor tem usado, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, através do Espírito Santo, usado para falar conosco e fortalecer a nossa fé em Ti. Obrigado, Jesus, é que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe e seja como Daniel. Encare a situação, confie em Deus, encare os desafios e continue caminhando. Não desanime, porque Deus está contigo. Não feche os olhos, não tenha medo. Deus está contigo, está cuidando de você. E seja fiel a Deus nos ensinamentos e na vontade dele. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Um abraço e até mais. E você que está em Franco da Rocha ou visitando a cidade, passe lá na nossa igreja, Avenida Doutor Franco da Rocha, número 285, após o batalhão de polícia. Deus te abençoe. Um ótimo dia.